bastidor, é claro. Vamos juntos para entender um pouco dessa agenda aí bastante volumosa de Luiz Inácio Lula da Silva, aqui em especial no exterior. O que foi, gente? Cadê aqui que agora o celular deu pau, ó? Só porque eu tô chamando o bastidor e porque tá acabando o jornal. Tô buscando aqui a conversa, o dado para vocês. Gente, a informação é a seguinte. Achei, muito obrigada, né? Luiz Inácio Lula da Silva vai em março para a China, é a segunda grande viagem dele pós Estados Unidos, mostrando aí bastante sintonia com as duas gigantes da geopolítica global, a China e os Estados Unidos. E depois disso, ele vai manter uma agenda bastante braba de viagens. Lula tem, olha só, né? O Kerry vem para o Brasil daqui 2 semanas, né? Uma agenda focada em proteção ambiental, né? Depois disso, Lula vai para a China em março. Já está marcada uma ida dele também a Portugal em abril. Ele vai fazer um encontro no continente africano em agosto. Vai à CPLP, que tem a ver dos países de língua portuguesa, em julho, e ainda não há uma confirmação, mas há uma expectativa em torno da reunião do G7. Então, são agendas que recolocam o Brasil, partindo por Estados Unidos, depois China. Lula ainda vai ali à reunião de BRICS no continente africano, ele vai em agosto, CPLP, tudo isso para tentar reinserir o Brasil e da Portugal em abril, reinserir o Brasil nesse plano global de debates, inclusive com a viagem a todos os continentes, né? Vai à África, vai à China, vai à Europa, vai aos Estados Unidos da América. Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer tudo isso no primeiro semestre de seu mandato, né, como presidente da República. Eu pedi para o Lorival ficar aqui comigo para a gente poder analisar esse time. Lorival, essas informações, perdão. Lorival, mais do que a quantidade, porque Lula sempre disse muito claramente que ia reconquistar a posição do Brasil lá fora, ele falou isso na campanha, usou isso como um ativo, mas impressiona um pouco, esse mapa ele foi montado de uma maneira bem estratégica. É isso, né? Dizer que ele passou por todos os continentes, pelos principais atores de cada um desses continentes, fortalecendo os vínculos com Portugal, por exemplo, de maneira muito clara, né? Lembrando que Lula encontrou com o presidente de Portugal e Bolsonaro em retaliação quando o presidente cancelou um encontro que teria. Enfim, ele vem aí com essa agenda vitaminada sem perder e usando o BRICS, o bloco, para afinar as relações com a Rússia. E eu queria entender um pouquinho como você vê essa agenda dele e o que a gente pode esperar dessa movimentação. E tem a vinda do presidente francês, Emmanuel Macron, que disse que quer vir este ano também, né? Então, com relação à Ucrânia, eu posso dizer o seguinte: em primeiro lugar, o Brasil poderia, eu acompanhei o debate anterior de vocês no início do jornal, né? E o Brasil poderia ajudar a adiar, ou seja, a apressar o fim da guerra, parando de comprar fertilizantes da Rússia, né? O Brasil duplicou o comércio com a Rússia no ano passado e grande parte disso são importações e é de fertilizantes. Existem muitos fornecedores de fertilizantes no mundo todo, não tem só a Rússia, né? O próprio Azerbaijão, já comentei aqui algumas vezes, estive no Azerbaijão no ano passado, e eles me disseram que em dezembro do ano anterior ofereceram fertilizantes para o Brasil ignorou a oferta porque queria justificar a ida de Bolsonaro para se encontrar com o Putin em Moscou. Agora, ontem, o presidente Macron, que quer se encontrar com o Lula, tuitou, né, que teve um excelente encontro na quarta-feira com o chanceler Olaf Scholz e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e que a base de uma paz é o plano de 10 pontos de Zelensky. E aí ele marcou o Lula, viu, Lula? A base é o plano do Zelensky. Por que tem que ser o plano do Zelensky? Porque é ele que é o presidente democraticamente eleito de um país invadido. Então você tem que ouvir o país invadido para falar de paz, né? Se ninguém tem lugar de voz para falar, renda-se, Ucrânia, entregue, por que você está com essa frescura toda? Não, o país invadido é que sabe o que está
sofrendo e porque está morrendo, lutando para não ser escravizado por outro país, que é o que eles conhecem ao longo da história. E o que diz esse plano de 10 pontos? Diz que a Rússia tem que retirar suas tropas de todo o território ucraniano, reconhecer formalmente a soberania da Ucrânia e que tem que ser criado um tribunal para julgar os crimes de guerra cometidos pela Rússia. Então é esse tipo de mensagem que o Brasil ouvirá na Europa, em Portugal essa é a mensagem, quando Macron vier aqui essa será a mensagem. Acho que o presidente Lula tem um longo caminho de aprendizado aí sobre como que uma guerra transforma as pessoas, muda os valores e, na verdade, recoloca as prioridades acima de tudo, que é a dignidade, a liberdade, né, o desprendimento, o amor a lutar pelo seu próprio país, pela soberania, são coisas que estão muito distantes do Brasil, porque, felizmente, a gente não tem sido ameaçado na nossa soberania nas últimas décadas. Meninos, a gente ainda tem uns minutinhos, dá para todo mundo fazer uma consideração rapidinha aí. Lorival, centrado na questão da Ucrânia, onde Lula está ali, né? Não vou entrar porque eu quero acabar com a guerra e, ao mesmo tempo, também eu vejo a demanda, né? Eu vi a resposta, né? Nenhuma mesa de discussão sobre Ucrânia sem os ucranianos será aceita. Isso ficou claro ali, foi o ponto que os Estados Unidos marcou ali, mais de, tipo, calma, Lula, porque não é bem assim, né? Cria um grupo aqui para debater e tal e etc. Mas a gente tem também, digamos, essa tentativa talvez de buscar ali por meio do BRICS, inclusive com a China, que é uma aliada importante dos russos, está servindo ali, essa sim, né? Dando uma segurada que a crise econômica causada pelo boicote à Rússia podia ser bem maior se a China não tivesse ingressando. Lula vai para lá. Yuri, colocando aí essas estacas tão no alto, né? Há o risco de haver certa frustração com o resultado produzido ou não produzido pela agenda do presidente? Sempre há esse risco e, de certa forma, também marcou a política externa dos governos do PT, em especial dos 2 mandatos de Lula. E aí vale lembrar, né, uma história mais do que conhecida, as pretensões que o Brasil teve ao tentar intermediar um acordo relacionado ao programa nuclear iraniano, e aquilo acabou se frustrando, acabou sendo um passo maior do que as pernas do que o Brasil conseguiria dar. O que é importante de mudança significativa em relação a Bolsonaro, principalmente, é a relação muito diferente com as principais potências europeias, com o atual governo americano de Joe Biden, e nesta relação com a China, lembrando que durante o governo Bolsonaro houve uma série de saias justas do ponto de vista de retórica em relação aos chineses. Os chineses deram aula de pragmatismo, né? Porque, assim, realmente a coisa... Eles têm alguns 1000 anos, né? Milhares de anos. Gente, disso. É bizarro, né? Mas a coisa era no nível, assim, de vírus chinês, entendeu? Era nesse grau ali a discriminação do maior parceiro econômico do Brasil. Leandrinho, rapaz, tu tem 30 segundos. Só vou até pegar ele do vírus chinês, porque eles chamavam de vacina, usaram o governo anterior, né? O Cebolinha, personagem da Turma da Mônica, para debochar do jeito dos chineses falarem, né? Uma série de manifestações preconceituosas. E uma última ponderação sobre um comparativo entre as 2 visitas, né? O aspecto econômico, as parcerias comerciais, pelo que ouvi da professora Fernanda Manhota, por exemplo, vão ser muito mais explorados na China do que nos Estados Unidos, onde as questões foram outras. Vai voltar de lá, ou espera voltar de lá com dinheiro no bolso. Nos Estados Unidos, me parece que ficou muito focado em Amazônia, que pode ser aí a grande porta de saída para Lula ter uma exposição internacional interessante, Larissa. Sim, Dani, eu queria só fazer um adendo trazendo tudo isso de internacional para cá. É uma apuração que eu estava fazendo hoje, está começando esse evento de aniversário do PT, né? De que recebi também algumas informações da nossa repórter Juliana Lopes, de que há uma cobrança também de que Lula volte a falar com o seu pessoal, com quem o elegeu. Então, viagens começam essa semana ali ao Nordeste, a alguns países ali no norte do país também, talvez mais aqui um pouco no Centro-Oeste, mas em especial no Nordeste. Então, assim, tem toda essa agenda internacional, mas querem que seja, enquanto tem uma agenda internacional, que seja revezado com algumas viagens dentro do país em áreas mais lulistas, digamos assim.